Olá pessoal do YouTube, um prazer novamente estar com vocês. Nós precisamos de abordar um assunto que ele é muito sério, ele é polêmico, mas é importante que todos saibam, nós vamos mergulhar em fatores bíblicos, históricos, espirituais, e para poder relatar o nascimento, de onde surgiu, como surgiu o templo, igrejas, nos dias, no passado bíblico, nos dias atuais, como que estão as igrejas, o que são as igrejas do Apocalipse. E não perca essa, nós vamos falar sobre esse assunto nesse exato momento e vamos detalhar parte por parte. Eu convido você a navegar comigo, viajar comigo nessa. Não é uma viagem ilusória, não é fantasia, é uma realidade que eu quero até que vocês, depois que eu terminar ela, vocês possam orar a Deus. E o que eu estou ensinando para vocês é uma verdade, é algo revelado, é algo conversado com o próprio Pai. Se você achar que está errado na tua vida, ou que é pesado para você demais, tudo mais, achar que eu estou errado, eu estou falando alguma besteira, eu estou acrescentando coisa, eu peço que deposite na minha conta espiritual. Eu sei que eu não estou errado sobre isso e vou continuar falando sobre isso, porque é uma verdade. Mesmo sabendo que eu odeio, não gosto de poder falar sobre religião, nem muito menos política. Mas é necessário porque eu preciso poder esclarecer coisas que as pessoas estão andando enganadas sobre a terra e não percebem que as vidas estão por um fio, por um trio de várias pessoas por causa de um acúmulo do que fizeram dentro do sistema religioso. Então quero contar uma história para vocês de onde tudo começou em relação às igrejas. Então se prepare porque nós vamos nessa agora. Tudo começou com Davi. Um dia ele estava talvez no pátio na varanda do castelo dele. Ele, por ser um homem temente a Deus, um homem que ele tinha preocupação com as coisas, que eram os utensílios que ficavam dentro de uma tenda que foi levada por Moisés por vários locais, e essa tenda onde que Moisés entrava, os sacerdotes entravam para poder ter uma resposta de Deus dentro dela. Essa tenda andava de locais em locais, tempos em tempos, ela não ficava fixa. E um certo dia Davi, preocupado com os utensílios que ficavam dentro dela, a arca da aliança, a vara de Arão, outros mais que tinham, como também as pedras das leis. E eles temiam muito isso porque Moisés era um juiz constituído por Deus na terra, um juiz na questão, era considerado como juiz, né? Que Deus chamava como juízes, meus juízes. Mas enfim, Davi, ele preocupado com os utensílios do templo, ele gostaria que olhou para o castelo dele, viu que ele tinha um lugar fixo e gostaria que as coisas de Deus que estavam ali, porque a arca simbolizava a presença de Deus. Então ele achava que não era que era o próprio Deus a arca, simbolizava a presença de Deus em cada lugar que ela era levada. Então ela era levada em cada lugar, simbolizando a presença de Deus nas bênçãos em cada lugar que passava. Então acontecia muita coisa ali com o povo. Então Davi, preocupado com isso, ele resolveu pedir para Deus para que pudesse construir uma casa, algo que pudesse ser colocado, um lugar fixo, que pudesse colocar os utensílios daquela tenda que ficava andando para cima e para baixo. Ele se preocupou com isso. Só que ele, nessa preocupação, ele chamou um profeta, Natã, e explicou para o Natã que ele queria construir uma casa para guardar todas essas coisas, um lugar fixo para guardar os utensílios que eram do tabernáculo. Mas Natã, ele responde para Davi como um homem e fala assim: vai e faça o que você deve fazer conforme o coração. Conforme o teu coração, Davi, vai e faça conforme você quer fazer. E Natã foi embora. Davi com certeza teve um contentamento no coração ali, né? Achou que estava tudo bem. Mas passado um tempo, Deus avisa para Natã que Natã estava errado. E ordenou que Natã voltasse a Davi para corrigir a besteira que ele falou como homem. E falou assim: diz para ele que não faça casa para mim morar, pois eu sempre fui de tenda em tenda e não preciso disso. Aproveita e pergunta para Davi se por acaso eu já pedi para algum dos meus juízes que me conhecem
Se eu já ordenei para eles que eles construíssem alguma casa para mim, mesmo que fosse de madeira. Natan foi para Davi e explicou para Davi sobre isso. Aí vocês podem ver uma coisa aí, tem muitos profetas que falam de si, mas não falam por parte de Deus, às vezes numa empolgação da carne, algo de momento. Então eu sempre falo que existe os 5 segundos de bobeira de uma pessoa quando quer profetizar, ela tem que tomar cuidado, às vezes vem coisa de Deus para ela poder, para o coração dela, ela vai e lança palavras que não era para poder falar. Tudo tem que ser conversado com Deus antes, não é assim, principalmente quando precisa dar resposta para algo que é em relação a Ele. Ninguém pode dar resposta no lugar de Deus. Então passou-se um tempo, né? Deus sabendo do coração de Davi, e Davi querendo sobre isso, porque Deus tinha negado o seu primeiro pedido. E Davi resolveu fazer o segundo pedido, dizendo que gostaria de realmente fazer algo, fazer uma casa para Deus. E não se sabe exatamente a forma que ele orou, como ele pediu, mas nós vamos detalhar e vamos chegar a esse ponto. Davi fez algo muito forte, que mudou a história. Ele conseguiu fazer isso. Por causa disso, um anjo apareceu para Davi, sabendo da oração dele. Ele veio por parte de Deus e pediu para que Davi comprasse um lugar no monte chamado Monte Moriá, para levantar para Deus um altar de sacrifício para ele. Davi, opa, eu tive um sinal de Deus aí. Primeiro já ganhou alguma coisa, né? E ele realmente foi nesse Monte Moriá e comprou essa parte de terra, e onde lá ele colocou uma pedra, que lá fez um altar, lá ele fez sacrifício, mas querendo fazer algo para Deus ali. Então Deus, ele foi, logo em seguida, ele não negou essa construção de Davi, para fazer algo para ele. Davi queria uma casa, mas ele permitiu que construísse um local como um templo, que Davi não construiria. Davi faria simplesmente a juntar todo o material possível, porque Davi tinha sido um guerreiro, tinha lutado contra nações, tinha derrubado muito sangue sobre a face da terra. Então Deus não aceitava, porque estava muita briga. Davi, ele cresceu muito com isso, porque ele era um homem de guerra. Então, por ele ter derramado muito sangue sobre a face da terra, Deus falou para ele que o filho dele é que poderia construir esse local para Deus, aonde seria Salomão. E Salomão, por sinal, na etimologia, a tradução da palavra Salomão significa paz. É uma forma de Deus mostrar que ele gostaria de ter paz sobre a terra, sobre a situação que ele gostaria que fizesse ali. Então Davi juntou tudo que ele pudesse ao longo dos anos, madeiras, metais, foi selecionando tribos e tudo. Davi sabia que existia a tribo de Jacó, que tinham 12 filhos, e cada filho de Jacó constituía uma tribo. Então cada tribo mexia, eles eram bons para trabalhar em várias situações. Uns eram bons para trabalhar no cobre, outros nas pedras, outros com madeira, outros com a parte de plantações. Então, mas tinha uma turma separada que eram os levitas. Essa parte foi separada pelo próprio Deus, porque todos sabiam. Os levitas eram aquele povo, porque se todos iam mexer com a terra, com todas as coisas da terra, precisava de algum povo que se dedicasse a Deus. E os levitas faziam isso. Então a tribo de Levi, que eram os levitas, que muita gente confunde hoje achando que levitas são cantores. Não são cantores, porque a palavra levita significa povo alegre. Então não se pode confundir que um levita é um cantor, é um povo alegre. Então é um povo que tinha Deus na vida deles, é um povo que conhecia bem as leis de Moisés, estava sempre presente, era uma família, existia sacerdote no povo dele, então tinha profetas, e Davi, o povo tinha respeito com eles, então
era o povo que foi separado para poder cuidar da parte espiritual, da parte, o zelo de todo um povo de Israel. Então Davi começou a juntar tudo, separar os homens, preparar tudo conforme Deus tinha colocado para ele com medidas e tudo, para aguardar Salomão crescer e Salomão pudesse construir esse local onde seria para Deus o que foi pedido conforme Davi. Então a oração de Davi foi sincera, foi um pedido que ele fez, então, e isso fazia bem. Davi tinha uma preocupação também, porque na época os povos, essas tribos que viviam, que eram de certa forma nações, né? Era povos, grandes povos que tinham em vários locais, de 7 em 7 anos eles reuniam aonde estava Davi, para poder ali adorar a Deus, para poder levar as suas ofertas, levar aquilo que tinha recolhido. Então levava gado, levava mantimento, tudo, e levava para um local chamado Casa do Tesouro. Casa do Tesouro, para quem não sabe, é uma casa onde ficavam os sacerdotes, porque não existia templo na época. Então foi onde surgiu as primeiras casas do tesouro. Então eles recebiam ali vaca, recebiam as porcentagens dos 10%, as ofertas, os mantimentos, tudo. Então, e ali o sacerdote abençoava e o povo ia embora. Porque eu penso que o volume era muito grande. Por quê? Porque eles sabiam que ia cuidar da família, da tribo total dos levitas ali, que era dos sacerdotes. Então, e o sacerdote recebia aquilo ali, consagrava, abençoava, fazia o sacrifício como tinha que fazer o sacrifício, as ofertas, tudo, eles faziam divisão ali para que eles pudessem se manter e manter a vida de um povo também, que eram as ofertas recebidas. Então, Davi sabia que esse povo se reunia, vinha de muitos lugares, então era importante que tinha um lugar só, que então eles pudessem vir. E é interessante que na época todos se deslocavam de 7 em 7 anos para esse local. Então aí voltava, tanto é que existe uma parte na Bíblia que diz que teve um certo período que o povo deixou de poder ir, ficaram 7 anos sem receber bênçãos e colheitas. Então era bem interessante, mas era de 7 em 7 anos que as pessoas iam num local para poder adorar a Deus ali, que era uma festa que tinha, e depois levava suas ofertas e ia embora. Então, passado-se o tempo, o que aconteceu? Salomão cresceu. E nessa que Salomão cresceu, ele foi ordenado a rei sobre Israel, sobre o povo, no lugar de Davi. E uma coisa legal, as pessoas às vezes não imaginam que Salomão, ele estava tão assim pronto para poder fazer isso, com tantas riquezas, e as coisas chegavam na mão dele porque foi aprovado por Deus. Ele conseguiu levantar 3 mil encarregados para poder fazer essa obra e mais de 150 mil trabalhadores. Então a fortuna que Salomão levantou foi uma fortuna muito grande, com ouros e tudo mais, que não dá para poder você calcular hoje a quantidade, por mais que você pensar. E foi usado do bom e do melhor para poder fazer esse local. Mas existe uma coisa muito legal, que é bom aprender. Salomão, quando foi pedir para um rei de Tiro as madeiras de cedro de Líbano para poder construir esse local, ele pediu para que o servo dele fosse para o rei de Tiro e dissesse assim, que ele não seria capaz de construir uma casa para um Deus tão grandioso e tão poderoso, que habitava os céus e o céu dos céus. Nem o céu dos céus poderia contê-lo, a tua grandeza e a tua força. E ele disse, quem sou eu para poder fazer isso, criar algo assim? Não posso. A única coisa que eu posso fazer é queimar incenso e fazer sacrifícios na frente dele. Talvez eu não possa criar algo assim tão grande para Deus, construir um templo, uma casa para Deus. Deus não habita disso, e Salomão já sabia disso desde muito tempo. Então, Salomão, depois de levantar todos esses homens, que disse isso ao rei de Tiro, o rei de Tiro mandou todos os materiais possíveis de madeira que foi, como homens também, para poder construir esse local. E agora começam as partes interessantes
o que Salomão realmente fez e o que Davi também reconhecia em cima disso. Algo interessante que precisa ser reconhecido, e está nas entrelinhas bíblicas, é que quando Davi ele quis construir uma casa para Deus, houve uma negação de Deus, porque ele pediu que gostaria de construir uma casa para Deus. Então ele foi negado a primeira vez. Na segunda vez que ele pediu, houve algo diferente aí. Davi, com um coração mais contrito, um coração mais desejoso para aquilo de trazer a arca, trazer os utensílios do tabernáculo, ele percebeu que ele poderia fazer algo diferente. Por isso que ele tocou o coração de Deus e foi aprovado a construir um templo. Até as medidas do templo, o próprio Deus ter aprovado aquilo. O negócio é porque nas entrelinhas vocês vão perceber que Deus pediu, porque ele, e tanto é que transmitiu para Salomão. Então Davi e Salomão sabiam também, eles já sabiam que eles não podiam construir uma casa para Deus habitar, por reconhecer a sua grandeza e o seu resplendor. Ele sabia que não se constrói casa para Deus. E foi um erro de Davi de ter pedido na primeira oração dele, no primeiro pedido dele, onde que até Natan respondeu como homem, queria construir uma casa para Deus, porque ele sabia que ele tinha uma casa confortável, muito pronta, um castelo, então ele gostaria de construir uma para Deus. Então Deus percebeu que ele não estava fazendo o que era correto e negou para ele. Só que acontece que os dois, tanto Salomão quando construiu e Davi antes, quando recebeu, sabia que casa alguma feita pelas mãos dos homens poderia conter dentro dela Deus. Eles reconheciam a natureza de Deus a ponto que sabia que tudo que existe na natureza foi Ele que fez. Sendo assim, eles usaram a expressão de construir um lugar que seria ao nome de Deus. Esse é um segredo muito legal. Davi, quando pediu para Deus para construir para ele um local, ele pediu para construir: Senhor, permita que eu construa algo ao nome de Deus, ao seu nome, ao nome de Deus. Porque isso seria uma forma de homenagear Deus pelo que ele fez pelo povo e também para o próprio Davi e para o próprio Salomão depois. Então há uma diferença muito grande, porque as pessoas às vezes dizem muito que eu vou fazer uma casa para Deus, uma casa para Deus, ou em nome de Deus. Então existe uma diferença, essas diferenças entre construir algo ao nome de Deus, que é uma homenagem como Davi gostaria que fosse, e Salomão acatou isso. Existe a diferença de construir algo para Deus, que isso é diferente, né? Mas nos dias atuais, muitos lugares são frequentados como igrejas, templos, e diversas delas que são conduzidas por regras e sistemas impostos pelos seus chamados líderes religiosos, onde submetem, né, a severas ordens, né, as pessoas. Eles colocam os líderes, a liderança, esse próprio local como igrejas, tudo mais, infelizmente chegaram a isso, colocam que tudo que as pessoas, o povo está ali, que eles fizerem em favor de suas igrejas, seja para Deus. Então, com isso surgem construções de todos os tipos, como grandes, luxuosas, requintadas, confortáveis. Então, isso é o que criaram, dizendo que estão construindo algo para Deus. Então é um perigo isso, dizer que os líderes, as religiões colocassem: venham para o povo e venham construir algo para Deus. Deus não precisa que ninguém construa nada para ele. Mas é interessante lembrar que Davi e Salomão percebeu que não deveria construir algo para Deus, mas ao nome de Deus, como uma homenagem para ele pela grandeza que ele fizer. Então, e isso é interessante poder perceber, porque as pessoas dizem, né, que as coisas são para Deus, como também dizem que é para poder fazer a obra de Deus. Gente, não entra nessa não. Isso não existe dentro da Bíblia, não entra por esse caminho.
a questão que vocês precisam de poder fazer para Deus, para Deus, para Deus. Esquece que Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Nós é que precisamos dele, não é ele que precisa da gente. Tem que lembrar bastante disso. Então, Davi e Salomão, para construir o primeiro templo, mesmo que fosse para homenagear Deus, precisou do seu consentimento, do próprio Deus. Mesmo assim, Deus dando consentimento, ele foi quem disse como queria que fosse construído e ficasse a sua homenagem, aquilo que seria para ele. Então, Salomão e Davi, sabendo de tudo isso, então ele sabia também que todo o ouro da face da terra, metais preciosos, pedras preciosas, madeiras finas, não seria nada pela grandeza de Deus. Então, Salomão chegou a ter tanto ouro e riquezas na terra, que para ele era como talvez pó, poeira. Então, Salomão sabia disso e ele se preparou bem para poder fazer isso. Então, eles tinham temor, o respeito construído conforme Deus gostaria de ter. E é importante saber que outra coisa que não deve que deve ser vista e deve ser tomar cuidado é em nome de Deus. E em nome de Deus, primeiro é bom saber que Deus não deu ordem nenhuma para que homem ou mulheres construam algo em seu nome nos dias de hoje. Sério isso? Deus não tem momento nenhum que Deus pediu para que algum homem ou alguém fizesse isso para ele. Então nós vamos chegar mais à frente sobre esse raciocínio e vocês vão continuar entendendo o que eu estou falando. Os religiosos de hoje, as igrejas cresceram muito nas costas dos inocentes e das pessoas sem conhecimento algum das coisas que estão escritas. Não se pode confundir o fazer em nome de Jesus e o fazer em nome de Deus. Na nossa história, muitos mataram em nome de Deus, como enriqueceram também em nome de Deus e continua. O próprio Jesus disse que muitos viriam em nome dele como ungidos dele, mas não seria dele. Ele disse também que em seu nome poderia expulsar demônio, curar enfermos, batizar pessoas, e tudo que pedissem a Deus poderia pedir em seu nome. Ele ensinou também que o seu nome deveria ser pronunciado quando fosse orar com fé, quando fosse receber o Espírito Santo, quando fosse algo que correspondesse às coisas espirituais e não materiais e terrenas. Agora, quanto a usar a expressão em nome de Jesus, é o que os líderes religiosos fazem por achar que são autoridade suficiente ao ponto de representar Deus na terra. E desde quando Deus precisa de um representante dele? Isso jamais está escrito em momento algum na Bíblia. É bom que todos fiquem sabendo que quando alguém precisa de um representante, é porque essa pessoa ela vai se ausentar. E desde quando Deus se ausenta de tudo? Parece que ninguém tem coragem de poder falar isso para dirigentes de igreja e que assim dizem ser. Eu falo. Eu já falei para muitos e vou continuar falando. Você precisa abrir sua boca sobre isso. Deixa de ser leigo nas histórias. Você não pode ser conivente com erros. Tem muitas pessoas que estão enfiadas dentro de igrejas, atoladas lá dentro, é conivente com o erro dela, e porque o sistema impõe que ela precisa de poder congregar, que ela tem que tolerar irmão, que ela tem que suportar. Opa, espera aí. Vai buscar perdidos que estão fora de tudo, não entendendo. Vai conviver com a realidade. Sai dessa situação negativa, onde que já foi semente de Satanás durante muito tempo. Não seja conivente com o erro não, porque é um pecado você ser conivente com o erro, não pode se abrir a boca. Mas o dirigente da igreja, o líder, o pastor, tudo mais, é meu amigo, aquela coisa toda. Pois é,
Se fosse teu amigo, não estaria ensinando as coisas erradas, não. Ele não quer um bem de realmente do que é necessário acontecer para Deus. Ele está mais preocupado com um grande grupo, como conduzir, como fazer o melhor, do que querer pensar nas coisas espirituais, porque às vezes fica tão preocupado em como cuidar, zelar, ter dinheiro, como construir coisas novas, como poder fazer isso, aquilo, um bem para a sociedade, aquela coisa toda, mas esquece do principal. Então, na Bíblia, só Jesus disse que veio em nome de Deus. E mesmo assim, ele disse que veio em nome do Pai. Está escrito também que só quando batizar em nome alguém, quando for batizar alguém, que deve se dizer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É importante entender isso, não se pode vacilar em cima disso não. Voltando na inauguração do templo, é tanto assunto, né? Então, quando Salomão ele percebeu que a casa estaria sendo levantada, o local estaria sendo levantado ao nome de Deus, isso agradou tanto a Deus que passaram-se vários anos eles construindo todo esse templo, deixando tudo pronto, com tudo que foi ordenado, medida, esquadramento e tudo. Os sacerdotes se preparando, construindo as suas próprias roupas, tecendo elas para poder chegar na data e tudo. Todo o povo, as regiões todas foram avisadas que iria ter inauguração do templo. O local se encheu, pessoas chegaram muito no local e a multidão trouxeram os sacrifícios, trouxeram tudo que pudesse, porque era adoração a Deus. Então Davi, como um homem que todos reconheciam como um homem que era de Deus, então respeitava ele como governante em relação a isso. Então também vieram porque Salomão ele já tinha se tornado rei e se tornou um rei sábio, então todas as nações gostavam dele. Então a forma de todos adorarem a Deus, eles dedicaram coisas de ouro, prata, pedrarias, para que Salomão também crescesse sobre isso. Salomão construiu tanto a casa dele, o local para ele morar, quanto também construiu esse templo. Então, quando eles chegaram na data de inaugurar esse templo, aconteceu algo muito bonito. Eu lembro que Davi, nas histórias a gente percebe que Davi fez um pedido para alguém da parte de levita, que preparasse algo para poder ser cantado no templo, ser adorado a Deus, algum cântico. Preparou músicos para poder fazer isso. E na inauguração do templo, eles tiveram, depois de vários anos depois, se preparado tanto tempo em jejum e oração, e lá saiu um cântico espontâneo, onde agradou a Deus. Não teve nada escrito, não se sabe esse cântico exatamente como que foi, mas ele tem bem claramente que foi algo muito espontâneo, porque tudo mudou a atmosfera do local. Esse templo, quando foi inaugurado, ele foi tão aprovado por Deus, porque foi dedicado em homenagem, o povo estava lá uma resposta, contrito, esperando algo novo acontecer, que Deus aceitando isso, ele veio a própria presença da energia dele. Lembra que Deus não é uma pessoa, ele é uma energia forte, toda poderosa do universo, a pessoa de Deus. Então, que em forma de energia tão forte, mas tão reluzente, foi tão forte a presença dele no local, que os sacerdotes ficaram de fora, não puderam nem entrar dentro do templo. Templo, quando Deus permitiu, era só para homenagear eles. A parte interna do local, onde que a presença de Deus que estava ali, o altar, somente Deus poderia assumir a postura, a posição ali naquele momento quando ele era convidado. As pessoas, sacerdotes, todos saberiam que não poderia ficar na presença dele, ficaria em volta, aguardando por lá de fora, mas todos reconheceram a presença dele, porque os sacerdotes não conseguiram nem ficar de pé. Então, essa festa que se teve dentro, né, desse templo e nesse todo o povo, nesse ambiente, nessa cidade, os vilarejos, tudo que estava ali acompanhando, a multidão era muito grande. Salomão, na sua alegria, ele foi sentiu tão agraciado, mas tão agraciado que mandou sacrificar 22 mil bois. E olha que tem fazendeiro aqui em Goiás que acha que tem 500 cabeças de gado, 1000 cabeças de gado, é o rico, é o bambambam. Mas ele pediu para sacrificar 22 mil bois.
E não parou por aí não, ele pediu para sacrificar mais 120 mil ovelhas puras. Tamanha fortuna que Salomão teve. É interessante que muitos líderes religiosos de hoje constroem igrejas e templos dizendo que são para Deus, colocando as pessoas para sacrificarem, para construir algo que nem Deus quer. Dá para entender? Para quem fica o sacrifício, que hoje é dinheiro depositado, no suposto altar, que mais parece um palanque? Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de sacrifício. Dá para entender? Então, altar não é um lugar simples. As pessoas constroem um palanque. Hoje as pessoas elas não sabem o que é sentir a presença de Deus. Não entendem o que é a glória de Deus invadir um local. Quando a glória de Deus chega no local, Deus ele não se faz presente para todos em um ambiente de templo ou igreja. Vem para alguns. Deus, se ele totalizar a energia dele dentro de um local desse, onde ele procura não ficar, ele não é conivente, então é pouca energia, a totalidade dele não vem, acontece muita coisa séria. Muitas pessoas morreriam na presença de Deus se realmente a glória dele viesse totalmente na totalidade dentro de uma igreja, de um templo nos dias de hoje. Então não se engane sobre isso, porque é necessário que muita coisa seja revista e atualizada para poder não falar em tanta besteira. Qual? O homem líder hoje, que tem coragem de fazer como Salomão, já fez como Salomão, como gratidão pela aprovação de Deus de construir um templo para próprio Deus, que percebeu isso, que Deus fez presente no local a ponto de transformar todos, mudar todos. Infelizmente, muitos homens são levantados por homens, por sistemas teológicos, sistemas religiosos, porque cresceu na família que eram pastores, cresceu tudo mais, mas muitos não têm vocação. Não foi chamado para isso no coração, não foi chamado. Na verdade, pastoreio não é ser pastor, é cuidar das pessoas, mas sem você querer ela para você. Infelizmente, as pessoas hoje em dia, os líderes já dizem, as minhas ovelhas. Não foi vocês que compraram com o sangue de Cristo. Não foram vocês que morreram por elas. Não foram. Cristo foi que morreu. Então, tem uma coisa interessante, é que na época do apóstolo Paulo, ele disse que teve um período que as pessoas estavam brigando muito em relação a uns é de fulano, outros é de ciclano, meu pastor é fulano de tal, meu pastor é outro, meu pastor é esse. Então hoje tem muitas pessoas que não percebem isso, e o próprio Paulo lá em Coríntios, ele estava advertindo as pessoas que chamavam homens e mulheres de meu pastor e minha pastora, meu líder e minha líder. Gente, cuidado, quem faz isso tira a legalidade espiritual de Cristo, você perde aquilo que é a cobertura só de Deus. Cuidado. E além do mais, quem quer cobertura do homem perde a de Deus. Cuidado com isso. Então, não se pode expulsar o mal em nome do seu líder, do líder que você considera que é seu, como seu pastor ou sua pastora, não. Não faça isso. Então, Paulo, ele pergunta se algum desses, para você questionar, se por acaso elas foram crucificadas para poder salvar, para poder te salvar que está ouvindo. Então, disse que as pessoas estão dividindo Cristo. É muito forte isso. Salomão inaugurou o templo e algo legal, porque ele, depois de sacrificar 22 bois e sacrificar 22 mil bois e sacrificar 120 mil ovelhas, que o rebanho foi grande, o altar que ele tinha construído no metal não suportou a quantidade de animais que seria oferecidos ali em holocausto pelos sacerdotes, por ele oferecido. E a história conta que ele precisou de colocar nos pátios. Você imagina 22 mil bois em um local sacrificado, mais 120 mil ovelhas. Diz que foram 7 dias, está escrito que foram 7 dias de
de consagração do local. Ninguém saiu da cidade, ninguém saiu do local. E mais 7 dias de festa em agradecimento a Deus em relação a isso. Passou mais um período, talvez uns 20 dias depois, todo o povo saiu e às vezes eu abaixo a cabeça um pouquinho, os olhos, não olha muito para isso não, preste bastante atenção no que eu estou falando. É que às vezes eu deixei bastante coisa, bastante tópicos para que eu não possa perder nenhum ponto dele. Então vocês vão já ficando atentos em relação a isso. Eu não faço isso porque eu estou desviando meu olhar de vocês, né? Porque às vezes eu preciso poder ler e eu não tenho algo que eu coloque aqui na frente da câmera ainda. Então é importante saber de uma coisa, assim, que depois dessa inauguração, passada essa festa toda que Salomão inaugurou o templo, aconteceu uma coisa legal que as pessoas têm que parar para poder pensar que o primeiro templo erguido não foi para um sacerdote. Deus não entregou na mão de um sacerdote o seu primeiro templo. Ele entregou para um homem que era temente, que era amoroso, um líder, alguém que tinha como construir isso que Deus gostaria de poder construir. Então, ele não deu para um pastor, ele não deu para um sacerdote, para um profeta, ele não deu para um líder religioso, momento nenhum. Todos os líderes religiosos respeitavam os líderes governamentais que quiseram fazer um local para Deus. Então, para que Deus pudesse ser homenageado na realidade, né? Então, Deus, quando Salomão terminou de poder fazer a inauguração do templo, Deus ele aparece, não foi um anjo não, foi Deus, o próprio Deus ele aparece em uma noite para Salomão e fala: ouvi a tua oração, Salomão, e escolhi para mim esse local, no caso do templo, para ser uma casa de sacrifício. Olha o que Deus colocou. Ele lá atrás, quando Salomão fez a casa, fez o templo, ele disse que era ao nome de Deus, para homenagear Deus. E a alegria, o amor, o zelo, o temor que houve no local naquela época, fez com que o próprio Deus conversasse com Salomão em uma noite e disse para Salomão: Salomão, eu ouvi a tua oração e agradei dela. Eu agradei tanto que eu quero que este local, esse templo que você construiu, o primeiro, seja casa de sacrifícios, não casa de oração, não casa de Deus, mas casa de sacrifício. Depois disso, não existe relato nenhum na Bíblia que Deus pediu para alguém que construísse algum templo, ou igreja, ou casa de oração para ele. Então Deus, quando apareceu para Salomão e falou para Salomão, ele disse assim: Salomão, existe algo muito sério aí. Você construiu o templo em homenagem a mim, eu agradeço, mas eu quero que essa casa seja casa de oração, de sacrifício, porque eu me agradei dela. E se você e o povo continuar me obedecendo, não se prostrando diante de ídolos, idolatrando coisas nem pessoas, eu vou abençoar essa terra de tal maneira que vão encher tudo, não vai faltar nada. Mas se me desobedecer, desviar a atenção de mim, não é desviar o caminho de Deus não, é desviar a atenção dele, não obedecer a ele, ele iria trazer fome, doenças, peste sobre a terra e não aceitaria mais templo feito para ele. E o que aconteceu depois disso? A história conta que Salomão se prostrou, quis ídolos, o povo negou, tudo que Deus gostaria que não fizesse, fizeram. E o que aconteceria? Porque Deus tinha falado que iria cumprir, o templo
parou, não teve mais nada no local. Apareceu um rei da Babilônia, saqueou todos os utensílios, levou gente, destruiu pessoas, matou, roubou, levou a arca, levou todos os utensílios que era a representação de Deus e levou esse povo como escravo para a Babilônia. Isso é história, isso é o que está na Bíblia. Depois que levou esse povo para o cativeiro, que passou muito tempo, a arca, todo mundo fica procurando cadê a arca. Talvez, suponhamos que a gente, para poder analisar, quando um ladrão rouba uma peça toda moldada em ouro, que é ladrão, e ele quer esconder de pessoas, ainda mais naquela época, talvez, possivelmente, ele deve ter derretido aquele ouro para poder ocultar mais, porque a arca não foi achada até momento nenhum. Então esse rei da Babilônia levou o povo em cativeiro, acabou com a vida deles. E depois de muito tempo, com as guerras que estavam acontecendo, um outro rei invadiu Babilônia, isso é história, e tirou o povo e mandou o povo que era de Israel, o povo que vivia nas imediações do templo que foi construído, mandou que eles voltassem para suas terras. Quando chegou lá, o templo que tinha sido levantado por Salomão, no Monte Moriá, já estava corroído, desgasto, as guerras, ruínas, ficaram as ruínas, então foi praticamente destruído. E o povo começou a pedir para Deus que pudesse fazer permissão para poder levantar o templo novamente. Deus, vendo que o povo tinha se redimido, tinha pedido perdão, tinha necessidade de ter aquele local, que era um lugar que trazia muita alegria para eles e queria se comprometer com ele, pediu para que Deus pudesse deixar eles reconstruir. Então, depois do exílio que eles tiveram na Babilônia, depois disso, eles voltaram para a região e resolveram e fizeram, Deus deu a aprovação de reerguer o templo. E conseguiram. Mas acontece que o templo que eles reergueram, nitidamente você percebe nas entrelinhas da Bíblia, que eles não ergueram conforme Deus queria. Então não foi da forma que queria, porque o povo estava dando muita atenção para as suas casas, para o bom e melhor das suas casas, para as coisas, mas não dedicaram ao templo conforme Salomão tinha dedicado antes. Então, depois, o que poderia ter acontecido? Algo que é importante ser esclarecido é quando o povo pediu para poder reconstruir, refazer o templo que foi destruído pelas guerras e a desgaste pelo tempo. Deus disse algo assim, que a glória da última casa será maior do que a primeira. Por que Deus estava falando? Porque a glória da última casa, do último templo, será maior do que a primeira. Isso é a tradução original. Não está falando na tradução original, muitas Bíblias foram mudadas, textos, muitos estão assim que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Não está escrito isso. A tradução diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. Ele disse última. Última vez que me pedem isso e é a última vez que eu vou permitir. Então, deu para entender? Esse segundo templo que foi reconstruído, que Deus disse que foi o último que Ele autorizaria a fazer, Ele gostaria que a sua glória chegasse ali de novo e o povo tivesse todo aquele despertamento, como teve Salomão na época, mas infelizmente isso não aconteceu. A diferença do templo anterior para esse templo que foi reconstruído é que não tinha nem nada dos utensílios do primeiro templo, porque algo que simbolizava, representava
a presença de Deus, não tinha a Arca da Aliança, não tinha o Urim e o Tumim, né, que eram as peças que eram colocadas nas roupas dos sacerdotes, como um sinal de respeito, não tinha óleo sagrado, não tinha fogo sagrado, não tinha as tábuas dos 10 mandamentos, não tinha os vasos do maná, da refeição que Deus tinha mandado do céu, e nem muito menos o cajado de Arão. E mais uma coisa que eles modificaram nele foi uma área de fora onde existia um povo que não era judeu, e também para os judeus também, alguns judeus que eles não seguiam as leis do judaísmo, né? Isso eles construíram um pátio, algo fora onde que eles pudessem visitar e estar no local. Isso foi a diferença desse segundo templo. Mas o tempo passou e não tendo acontecido nada no local e tudo mais, houve guerras, continuam as guerras, o templo se roeu, se desgastou por várias coisas, então foi esquecido, foi deixado para lá. Mais tarde apareceu um rei chamado Rei Herodes, que vocês sabem da história dele, quem não sabe dá uma procuradinha na Bíblia ou na internet, que esse Rei Herodes tinha uma preocupação muito grande em relação a agradar César, a agradar o povo judeu, a agradar as pessoas religiosas. Então, aquela pessoa que ele tinha talvez um desequilíbrio aí. E por interesses políticos e financeiros, essas pessoas religiosas chegaram nele com alguns líderes que estavam lá da época, judeus ou não, e pediram para que pudesse reconstruir o templo. A terceira vez, e o rei Herodes, ele teve a capacidade de poder ser alcançado por esses, talvez uma reunião que eles fizessem, eles fizeram com os líderes religiosos da época, os conhecedores das leis, das tábuas, tudo mais, e grandes comerciantes que eram religiosos comerciantes da época, proporam para o rei Herodes que o templo não funcionando, não teria renda, não teria aquele lugar parado, deveria acontecer algo ali. Então vamos fazer algo que o povo acredite que ali é uma casa de oração, ali é para poder receber tudo. A gente chama os sacerdotes, mas acontece que vai vir gente do mundo, de várias partes do mundo, para poder vir adorar nesse templo. Herodes, por interesse político, claro que ele ia fazer, e por interesse de César. Ele reconstruiu novamente esse templo, mas com algumas diferenças que ele colocou no local para poder agradar César, para poder agradar o povo judeu, para agradar os líderes religiosos. Então ele quis construir algo assim. Só que politicamente ele construiu algo voltado para as questões financeiras e políticas da época, do período. Então, com isso, os líderes religiosos que não estavam ali todos por parte de Deus, absolutamente não estavam, mas era respeitado por toda a comunidade, por todo o povo ali, porque era considerado homens religiosos, homens espirituais. Então refizeram o templo e depois fizeram um pedido para que... Aí pensa bem a tramóia que eles fabricaram, que eles fizeram. Isso é importante pensar. Quando eles reconstruíram o templo, todos os povos, eles vinham de vários locais e traziam os seus animais, traziam as suas oferendas, trazia mantimento, trazia tudo para poder oferecer de oferta e sacrifício ali. E como a ordem, as leis de Moisés, as leis que existiam, Levítica e tudo mais, estava escrito que os animais teriam que ser trazidos animais puros, os primeiros animais limpos, novos, os primogênitos que seriam oferecidos em sacrifício sem doença nenhuma. Os sacerdotes do templo novo, que foi construído e levantado por Herodes, que fazia parte da religião e da política, o que eles fizeram? Eles bolaram entre si e mandaram recado para todo o povo que viesse, vendesse as suas coisas com a desculpa que a distância era muito longe, não precisava poder trazer animais, que iria cansar, trazer mantimento, que talvez ia perder, ser saqueado, que eles vendessem tudo e trouxessem dinheiro, que eles trouxessem valor financeiro. Por quê? Porque lá no próprio templo, os comerciantes religiosos e políticos, fazendeiros, tinham seus pombos,
suas ovelhas, seus bois, os animais que eram usados para sacrifício. Então, quando as pessoas vinham com o seu dinheiro, não precisaria de comprar nada para poder trazer nada para sacrificar, mas poderia comprar. E quem vendia aquilo ali? Os grandes empresários da época no templo. Por isso que quando Jesus chega, em uma questão legal de se entender que em Jesus, ele todas as vezes que falavam para ele de fazer uma igreja, levantar uma igreja, ele pregava em praça, pregava em tudo mais. Quando perguntavam onde que ele ia repousar, ele falava que o Filho do Homem, Filho de Deus, ele não repousaria a cabeça em lugar nenhum, porque não tinha onde repousar a cabeça, porque ele andava sobre a terra para poder falar do amor de Deus, tudo mais, e ele não tinha um local próprio para poder transmitir coisas para as pessoas. Tanto é que ele pregava nos pátios, sinagoga, no pátio do templo, em vários locais que tinha, no monte, nas estradas. Então ele fazia isso, ensinava que o amor de Deus, tudo teria que ser ensinado assim. Jesus jamais, em momento nenhum, pediu para que se fizesse um templo, uma igreja, porque ele sabia. E naquela época, ele sabendo que aquele templo foi reerguido por Herodes, não tinha sido a aprovação de Deus, ele chega no templo num certo dia, porque ele vê que o povo estava fazendo, ou comprando coisas, animais que eram impuros, coisas de desejo de política e religião, e ele entra no templo, destrói, sai derrubando tudo, os cambistas que vendiam e trocavam as coisas ali, e pediu para poder falar, ainda disse assim: vocês não dizem que essa casa é uma casa de oração? Então por que fazem isso? Por que vendem? Por que roubam? Por que trocam coisas dentro dessa casa? Jesus, foi isso o motivo de Jesus ter derrubado tudo lá dentro do templo. E ele diz que nesse momento, nesse instante e tudo mais, foi que ele brada ali dentro, que ele diz que nós, vocês não entendem. Ele disse assim que nós, pessoas que somos o templo, aquilo que é feito pela mão do homem, Deus não agrada. Deus, ele disse assim que Deus não habita, ele não entra, ele não fica, ele não se posiciona dentro de ambiente de templo levantado pela mão do homem, colocado tijolo sobre tijolo, ornamento, mármore, tudo, por mais bonita, perfeita que seja, ele não aceita, porque ele não habita, ele reprovou isso. Deus sabe que um templo, as pessoas vão se apegar a um líder, e Deus não quer isso. Então Jesus, o que ele disse? Ele disse que Deus não habita em templo feito pela mão do homem, e que nós, seres humanos, que somos o templo, o único templo que Deus criou para o Espírito Santo, para a energia de Deus entrar. Não é no ambiente. Deus não está interessado na sua igreja, Deus não está interessado na igreja, no templo, em construção. Ele não interessa por coisas feitas com materiais de primeira, segunda, terceira, até de ouro. Ele não importa. Ele importa com a sua vida, o que você pensa, o que está dentro de você, o que você quer realmente com ele. Cuidado com essa situação que às vezes possivelmente você está vivendo. Então, e aconteceu que depois nós sabemos que Jesus pregou e saiu para todos os lados falando sobre isso, não aprovando a igreja, tendo seus discípulos e tudo mais. Esse templo, 70 anos depois de Cristo, esse templo foi destruído novamente pelos romanos. E sabe o que aconteceu no lugar desse templo? Anos depois, muito tempo depois, nesse mesmo local, lá quem viajar para lá sabe, hoje nesse local, porque não existe mais templo nenhum no local lá na região, foi construído uma mesquita chamada Mesquita de Omar, do povo islâmico, que até a Unesco, em 1991, ele declarou que é um patrimônio da humanidade, 1981. Então, hoje no local não existe mais o templo. Existe o templo que é feito, chamado Mesquita de Omar, que foi levantado por um grande homem rico, que mandou construir tudo aquele local lá. Então hoje, no local que era o templo de Salomão, é a chamada Mesquita de Omar, que é do povo islâmico. Então
os templos hoje, feitos pelas mãos dos homens, por mais que dizem ser para todos, pertence cada um a seus respectivos donos, denominações, e todos sabem quem são. Um líder religioso hoje, por as igrejas ser filantropia, ela obrigatoriamente ela tem que ser registrada no nome de alguém. Precisa ser registrada no nome de alguém. Alguém é dono. Por lei, alguém é dono. Agora, claro que a gente sabe que muita coisa acontece, mas isso aí não cabe falar nisso. Nós estamos falando do nascimento da igreja, porque que aconteceu. Então, depois, logo em seguida, veio Paulo, o apóstolo Paulo, que não teve a convivência direta com Jesus. Paulo não viveu diretamente com Jesus. Então ele sabia das histórias de Jesus, mas foi alcançado por ele pelas histórias de Paulo, um homem de fé. Ele fazia milagres através do nome de Jesus e sabia muito bem usar sobre isso. Mas Paulo não criou. Momento nenhum também na Bíblia está dizendo que Paulo criou igrejas. As pessoas, na necessidade de poder ter um local para poder estar junto, todo mundo ali, então foram criando. Cada lugar que Paulo passava, que Pedro passava, o povo ia se reunindo, se unindo no local, e ali eles iam talvez auto-denominando alguma coisa. Tanto é que Paulo, quando estava preso, quando ele estava na cadeia, já velho, ele mandava as cartas às igrejas. A palavra igreja significa reunião, conjunto, pessoas. Grupo de pessoas. Tanto é que é bom lembrar uma coisa, quando Jesus fala assim, quando a palavra congregar, o que é congregar? Congregar não pode ser enganado com uma congregação, como uma igreja, não é isso. Tem que congregar, calma, Jesus disse assim que 2 ou mais, em qualquer lugar que for, reunir em meu nome, já está congregando. Dá para entender? Então não pode as pessoas levar ao ponto, as igrejas chegaram a tal ponto hoje, que congregar só se for dentro da igreja. E os cultos que fazem em casa não é congregar? E as reuniões que faz de uma família, que ora, que conversa sobre Deus, não é congregar? Então as pessoas enganam na raiz dessa palavra, então muita coisa foi traduzida, foi misturada, então e bagunçou a cabeça de muita gente. Então os líderes com interesses religiosos ao longo dos anos, infelizmente, uns cresceram dentro de igrejas e têm um coração bom, mas mesmo assim estão dentro do sistema. É um sistema, um conjunto que formou essas pessoas, formou essa religião chamada evangélicos hoje também. Então, os católicos também foram um provocador disso também em relação à questão de construir igreja. Então, não existe igreja, confundiram, porque na palavra, a igreja católica acha que a pedra fundamental de uma igreja foi Pedro que começou e construíram isso e ficou na cabeça dos católicos, como os evangélicos que sabem que não foi isso e acreditam que foi Paulo que fez a igreja ou Pedro que fez a igreja, dependendo do sistema que estão vivendo. Mas Paulo, em momento nenhum, construiu uma igreja. Nasceu automaticamente em alguns lugares pessoas, líderes que queriam ser líderes de um grupo, massagear o ego, ser chamado de pastores e tudo mais. E confunde uma coisa também, isso eu disse em um vídeo passado, que quando Jesus chamou Pedro para poder apacentar minhas ovelhas, ele não chamou para ser pastor, chamou para apacentar, cuidar daquilo que era dele enquanto ele voltava. Mas cuidar não é você trazer todo mundo como um rebanho, achar que é seu e achar que aquilo ali, tirando a liberdade das pessoas, tirando o desejo das pessoas fazer a coisa, mexendo no livre-arbítrio da pessoa. Não pode, gente, não faça isso, não entre nesses locais que faça isso não, que vai prejudicar você demais da conta e a liberdade de espírito já foi. Então, seja livre, porque eu não entendo, as pessoas querem hoje trazer as pessoas em grupo para poder fazer reunião dizendo que todos são discípulos de Cristo, mas Cristo sempre andava livre, ensinava liberdade de espírito, com família, com todos, caminhando, conhecendo, mas não falou comunhão de irmãos, comunhão de construção de templo novamente. O povo foi crescendo tanto com isso, mas fazendo isso que Paulo pedia, cuidado, não tenha. Em Coríntios, vocês podem ler isso, 1 Coríntios, vocês podem estar lendo, vocês vão perceber
que o Paulo ele pedia isso dentro da cadeia, não façam isso. Quando ele mandava as cartas ao povo que está em região, ao povo que está em Coríntios, ao povo que está em Romanos, ao povo que está em cada local, mandou para a casa de Filemon, que ele e a família dele. Quando ele fala a igreja na sua casa, é a reunião de pessoas que está na sua casa, que fala de Cristo. Então tinha 13 pessoas mais ou menos na casa. Então, templo, Deus não está dentro de templo, Deus não aprovou isso. Eu sei que muitos locais começaram no passado, eu falo para vocês que em 1979, talvez até 85, ainda existia locais que ainda as pessoas tinham boas intenções em relação às igrejas, ter um local para poder reunir pessoas, poder falar do amor de Cristo, acontecer curas, acontecer milagres, acontecer muita coisa, que as pessoas oravam, jejuavam e tinha aquele amor por vidas. Hoje, o amor pelas coisas materiais mudaram tanto que a partir de 1989 para cá entraram com a teologia da prosperidade, que todo mundo só chega a Deus poder pedir, só entra na questão pedir, se dá e se usar, que Deus é rico, que Ele dá, que Ele faz isso tudo mais, e acaba no fim, criaram tudo isso, e as igrejas hoje têm que ir ao mundo e mostrar que ela tem uma potência como financeiro, dizendo que é prosperidade. Não. Cuidado. E depois, o que aconteceu mais tarde? Jesus bateu nessa tecla, Pedro nunca falou sobre abrir igreja, Paulo nunca falou sobre igreja, nada, não tem isso escrito, mas depois Paulo também, dentro das suas posições humanas, homem, e ora ele dizia assim que digo eu e não pelo meu espírito. Paulo coloca no posicionamento dele, então, já que vocês têm líder, então se o líder é bom, então fique junto com ele, aprenda com ele, cresça com ele, mas não está escrito aquela palavra seja submisso. As pessoas confundem isso. A palavra submissão significa respeito. Então Deus não levantou, Jesus não pediu. As traduções originais não tem essa palavra pastor, não existe. Acorda, abre os olhos. Traduções originais do hebraico, do grego. No Velho Testamento, o único pastor na Bíblia existente foi falado mesmo, realmente foi Davi, pastor de ovelha. E depois no Novo Testamento, Jesus, o próprio Cristo, diz assim: eu sou o bom pastor, eu sou o único e bom pastor. A tradução original do grego eu sou o único e bom pastor. E diz assim, que ninguém vem após mim como pastor. Fala que eu sou o único, porque ninguém tem coragem, ninguém dá a sua vida em morte para poder salvar, não. Então foi ele o único que fez o sacrifício. Essas pessoas que vocês dizem que é seu líder religioso, que fala que é seu pastor, a sua pastora, jamais vai dar a vida em morte para poder te salvar. E essa hipocrisia que ama fulano, ciclano, beltrano, infelizmente o ser humano ama aquilo que a outra pessoa tem, ou aquilo porque é amigo, que conhece. Mas cuidado, primeiramente Deus acima de todas as coisas. Escolha Deus em primeiro lugar antes de você pensar em uma igreja, pensar em um pastor, pensar num líder espiritual, pensar em qualquer pessoa que vai querer te dirigir. Ele primeiro. Os outros são irmãos. O mundo espiritual não tem essa leitura que existe pastores na terra. No céu todos são iguais, e no mundo espiritual também é respondido assim: todos somos iguais perante a Deus. Dá para entender? Depois eu vou falar sobre filhos de Deus, filhos do diabo e filho da desobediência. Vocês vão entender muito bem isso. Mas, voltando ao nosso raciocínio, então Paulo não ensinou que deveria construir igrejas. Paulo não conheceu Cristo, de convivência com ele igual os discípulos conheceram. Então lembra lá atrás como Natã, um profeta de Deus, ele se enganou conversando com Davi, ele mesmo falou coisa de homem. Paulo também reflete nas cartas dele, tem hora que ele diz: ora eu falo por mim, ora eu falo pelo Espírito. Então tem que ler isso na Bíblia. Agora, cresceram-se muito esses locais, esses grupos de pessoas que foram chamados de igrejas na época e foram mantidas como isso, a ponto ficou tão feio isso, que Deus teve que chegar através de Jesus para um discípulo que estava preso, porque esse homem, o amor dele que ele tinha, aquele homem que tinha colocado na Santa Ceia a cabeça encostada no peito de Jesus, no ombro de Jesus, é o discípulo que a Bíblia fala que Jesus mais o amava por causa do amor o que fazia, que era João. Então bem tarde, depois do tempo que estava aquela bagunça por causa do crescimento da religião e tudo mais, o que aconteceu? Grupos de pessoas, um contra outro, e Paulo mandando cartas para ver se ameniza situações e tudo mais.
um homem chamado João, que era um discípulo amoroso, estava preso porque falava do amor de Cristo. Deus deu uma revelação para Cristo e Cristo aparece através de um anjo e levou ele as revelações do que iria fazer com todas as 7 igrejas construídas pelos homens na face da terra. O livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é o resumo do que vai acontecer com aquelas que o homem levantou e que Deus diz assim, que até vomitar ele vai vomitar, porque ele não aceita. Então, se as igrejas de hoje não se colocar de prontidão e procurar dentro das 7 igrejas do Apocalipse, onde elas estão localizadas, e se ela não arrepender do que está sendo feito, das besteiras que elas estão fazendo, certamente, a partir desse próximo ano, nós vamos começar a assistir mortes dentro de igrejas, escândalos, doenças, quedas de muitas delas. Talvez pode ser rápido, pode ser lenta, mas nós vamos assistir isso. O próprio Deus diz assim que ele vai vomitar umas, ele vai retirar da presença deles outras, ele vai retirar tudo daqueles que dizem ser apóstolos. Diz assim também que muitos passarão vergonha, outros que crescem em grande número já perderam o controle, acreditando em profecias, em profetas e tudo mais, e terão muitas dores, muitas perdas, até dos seus próprios filhos, e outros que dizem estarem vivos, mas estão mortos na questão da fé, e outros que dizem, enfim, eu quero dizer para finalizar que Deus, vendo toda a bagunça que estava acontecendo no período de Paulo e mais adiante um pouco com as pessoas em relação ao que era templo, o que era igreja, os montinhos, a quantidade de pessoas que foi reunindo, dividindo placas e tudo mais, com mentalidade diferente, conceitos e valores diferentes, Deus precisou de poder trazer revelações para um homem chamado João, um dos seus discípulos de Jesus, discípulo de Jesus, que estava preso na ilha de Pátmos. E essa revelação é uma das mais fortes dentro da Bíblia, que é a questão do que realmente vai acontecer com as igrejas, o que vai acontecer com o mundo, por causa da desobediência humana em cima do que foi construído. Se a igreja fosse boa, o livro de Apocalipse não diria momento nenhum que Deus está a ponto de vomitá-las. Então, eu sei que existem pessoas boas dentro de igrejas, mas vai piorar. Então, é bom alertar, porque aqueles que tiverem ouvidos ouça, o que eu tenho certeza que Deus está falando para cada um em relação à liberdade de espírito, e que você possa ser livre, ter liberdade de espírito e viver algo que você nunca viveu na presença de Deus, e se você tem um mundo que Ele te deu e precisa ser cuidado. Então, falar de Jesus, amar Jesus, falar do amor de Cristo, ajudar a pessoa, o pobre e tudo mais, socorrer as órfãos e tudo isso, os órfãos, os presos, isso foi a religião que Jesus deixou, e as pessoas não lembram disso mais. Então, se você se garante dentro de uma religião, você é pobre, você é um miserável. Então, eu quero que vocês entendam que Jesus não é aquele que as pessoas pensam. Se hoje os líderes dizem que conhecem Jesus, Jesus apareceria talvez como o homem mais simples, e talvez chegaria dentro de uma livraria, dentro de algo evangélico ou religiosa, dentro de um templo. Se realmente ele aprovasse isso, ele entraria e derrubaria tudo. Mas eu tenho certeza que os próprios líderes religiosos e os seus aliados expulsariam Jesus de dentro, porque não conhece Jesus. Eu mandaria até chamar a polícia em relação a isso. Lembre que quem crucificou Jesus e continua crucificando hoje são os líderes religiosos ligados à política. Sempre foi e vai continuar sendo. O mundo pode ter evoluído e mudado, mas a mentalidade não. Então é importante vocês entenderem isso, porque é a pura realidade. Eu quero agradecer. Qualquer dúvida, continue perguntando, que eu vou responder, e um grande abraço.